Você já se perguntou de onde vieram os japoneses, chineses e coreanos? E se eu te disser que a resposta pode estar nas páginas da Bíblia? Noé, um homem justo e escolhido por Deus, foi o responsável por preservar a vida na terra durante o grande dilúvio. Após essa catástrofe, ele e seus 3 filhos, Sem, Cam e Jafé, repovoaram o mundo. Cada um deles desempenhou um papel crucial na formação das nações que conhecemos hoje. Após o dilúvio, Noé e sua família foram abençoados com a missão de repovoar a terra. Sem, Cam e Jafé, os 3 filhos de Noé, receberam a responsabilidade de dar início a novas nações. Sem foi o ancestral dos povos semitas, incluindo os hebreus. Cam foi o progenitor dos povos africanos e algumas nações do Oriente Médio. E Jafé? Jafé, cujo nome carrega o significado de expansão, é o nosso foco de hoje. Sua descendência se espalhou por vastas regiões, conectando a Europa e a Ásia de maneiras inesperadas. A Bíblia nos conta que Jafé foi abençoado com uma promessa especial. Em Gênesis 9:27, lemos: Deus amplie a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã seja seu servo. Essa promessa indica não apenas prosperidade, mas também uma expansão territorial significativa para seus descendentes. Essa bênção se cumpriu de forma impressionante, com a descendência de Jafé espalhando-se por regiões vastas e diversificadas. Entre os descendentes de Jafé, encontramos Togarma, identificado nas escrituras como um dos ancestrais dos povos asiáticos. Togarma e seus descendentes habitaram regiões ao norte, abrangendo terras que hoje pertencem à China, Japão, Coreia e outras partes da Ásia. A Bíblia não é apenas um guia espiritual, mas também uma rica fonte de história e cultura. As Escrituras nos oferecem um vislumbre das origens e das conexões profundas entre diferentes povos. Estudos genéticos modernos corroboram essas antigas narrativas. Descobertas científicas revelam conexões surpreendentes entre asiáticos e europeus. Por exemplo, o DNA mitocondrial de antigos povos chineses, como os Xiongnu, mostra uma herança genética mista que inclui traços europeus. Essas descobertas científicas confirmam a disseminação da descendência de Jafé pela Europa e Ásia, como descrito na Bíblia. Isso nos leva a refletir sobre como essas antigas histórias continuam a impactar nossa compreensão do mundo. A Bíblia nos apresenta Jafé, um dos filhos de Noé, como um personagem central na disseminação da humanidade após o dilúvio. Em Gênesis 9:27, encontramos a bênção dada a Jafé. Deus amplie a Jafé e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã seja seu servo. Esta passagem não apenas destaca a promessa de expansão territorial, mas também sugere uma convivência harmoniosa com seus irmãos. A bênção de Jafé é como uma semente lançada que germinaria em uma multiplicidade de culturas, civilizações e povos ao longo do tempo. A ampliação de Jafé se concretizou de maneira impressionante. Seus descendentes foram designados para habitar territórios vastos e diversificados, desde as terras da Europa até as regiões da Ásia. Essa disseminação é fundamental para entender a conexão entre os povos europeus e asiáticos. A Bíblia nos oferece um mapa genealógico que traça essas rotas de migração e estabelecimento de novas nações. A conexão entre Togarma e os povos asiáticos é aprofundada ainda mais quando exploramos outras passagens bíblicas. Por exemplo, Ezequiel 38:6 menciona a casa de Togarma nos recessos do norte, apontando para uma identificação geográfica com as regiões asiáticas. Essa referência bíblica tem sido explorada por estudiosos para compreender as origens e a distribuição dos povos antigos, especialmente aqueles que habitavam as regiões do norte, como os chineses, japoneses, coreanos e turcos. Os descendentes de Jafé não apenas povoaram vastas terras, mas também desempenharam papéis significativos na formação de civilizações e culturas. A promessa de Jafé de habitar um território vasto se desdobrou ao longo dos séculos, revelando-se como uma profecia que transcendeu as eras.
Hoje, podemos observar como a China, um dos maiores países em população e território, teve suas origens nas descendências de Togarma e Jafé, efetivando o conteúdo escrito na Bíblia. Prosseguindo na nossa exploração da descendência de Jafé, nos deparamos com Togarma, uma figura central na ligação entre os povos asiáticos. Togarma, citado na Bíblia, é considerado um dos ancestrais dos povos que hoje habitam a Ásia. A Bíblia nos fornece uma narrativa detalhada sobre como a linhagem de Jafé se espalhou, e é através de Togarma que podemos traçar a conexão direta com as nações asiáticas. Togarma é mencionado em várias passagens bíblicas, o que nos ajuda a identificar seu papel na história. Ezequiel 38:6, por exemplo, faz referência à casa de Togarma nos recessos do norte, sugerindo que seus descendentes habitaram as regiões setentrionais da Ásia. Essa localização geográfica é consistente com os territórios habitados por antigas tribos asiáticas, como os chineses, japoneses, coreanos e turcos. A etimologia do nome Togarma oferece pistas adicionais sobre suas contribuições e influências. Em assírio antigo, Togarma significa dominador ou comerciante, refletindo a habilidade de seus descendentes em expandir e estabelecer redes comerciais. Em hebraico, o nome é associado a quebrados ou puxados, uma descrição que pode remeter à fisionomia característica de muitos povos asiáticos, conhecidos como olhos puxados. Essa conexão linguística sugere que os descendentes de Togarma possuíam traços físicos e culturais distintos, que ainda são visíveis hoje. A importância de Togarma se torna ainda mais evidente quando analisamos as implicações históricas e culturais de seus descendentes. Tribos como os Xiongnu, uma antiga tribo chinesa, têm suas raízes traçadas até Togarma. Estudos históricos e genéticos revelam que essas tribos possuíam uma herança genética mista, incluindo uma notável parcela de DNA europeu. Essa descoberta não só confirma a narrativa bíblica, mas também nos mostra como os povos asiáticos e europeus estão interligados através da linhagem de Jafé. Além das conexões genéticas, os descendentes de Togarma desempenharam papéis cruciais na formação de civilizações asiáticas. As antigas tribos nômades, que se espalharam pelas estepes da Ásia Central, estabeleceram impérios e influenciaram a história da região de maneira profunda. A China, por exemplo, com sua rica herança cultural e histórica, deve parte de suas origens aos descendentes de Togarma. A influência desses povos é visível na diversidade cultural e na riqueza histórica que definem a Ásia até os dias de hoje. À medida que avançamos na nossa jornada para entender a descendência de Jafé e sua conexão com os povos asiáticos, é fascinante observar como a ciência moderna corrobora essas antigas narrativas bíblicas. Estudos genéticos têm revelado conexões surpreendentes entre asiáticos e europeus, confirmando a disseminação da linhagem de Jafé por vastas regiões da Europa e da Ásia. Uma das descobertas mais intrigantes vem do estudo do DNA mitocondrial dos antigos Xiongnu, uma tribo chinesa que habitou as estepes asiáticas. Pesquisas científicas mostram que, apesar de terem uma herança asiática predominante, os Xiongnu também possuíam uma parcela significativa de DNA europeu, cerca de 12%. Esta mistura genética indica uma migração e integração entre os descendentes de Jafé e os povos asiáticos, como descrito na Bíblia. Essas descobertas genéticas não são apenas confirmadas pelos estudos de DNA mitocondrial, mas também por análises de fósseis e artefatos arqueológicos. Escavações nas regiões do norte da Ásia revelaram vestígios de culturas e civilizações que mostram uma clara influência europeia. Ferramentas, ornamentos e outros artefatos indicam uma troca cultural e comercial entre essas regiões, reforçando a narrativa bíblica da expansão de Jafé. Além dos Xiongnu, outras tribos asiáticas, como os hunos e os mongóis, também exibem traços genéticos mistos
que apontam para uma herança europeia. Esses grupos, conhecidos por suas vastas conquistas e impérios, desempenharam papéis cruciais na história da Ásia, e suas origens genéticas confirmam a disseminação dos descendentes de Jafé por essas terras. A ciência moderna, através de avanços em técnicas de sequenciamento de DNA e arqueologia, continua a revelar a complexa tapeçaria das migrações humanas. A Bíblia, com suas narrativas ancestrais, proporciona um contexto rico que é cada vez mais validado pelas descobertas científicas. A conexão genética entre europeus e asiáticos não apenas corrobora a disseminação dos descendentes de Jafé, mas também destaca a interconexão das culturas e civilizações humanas ao longo da história. Esses achados genéticos e arqueológicos não só confirmam as histórias bíblicas, mas também enriquecem nosso entendimento sobre a formação das civilizações. A história da humanidade é uma teia intrincada de migrações, adaptações e integrações, e a descendência de Jafé desempenha um papel fundamental nesse processo. Através da combinação da ciência e das escrituras, podemos apreciar melhor as profundas conexões que nos unem. Além das narrativas bíblicas, encontramos coincidências intrigantes nas mitologias de outras culturas, especialmente a grega. Na mitologia grega, Ásia é representada como uma bela mulher, esposa de Japeto. Este nome, Japeto, é surpreendentemente semelhante a Jafé, levantando questões fascinantes sobre possíveis influências e intersecções entre essas tradições. A coincidência não para no nome. Japeto, na mitologia grega, é descrito como um dos titãs, ancestrais dos humanos, o que ecoa o papel de Jafé na Bíblia como um progenitor de nações. Essa semelhança nos leva a refletir sobre como as histórias antigas podem ter sido compartilhadas, adaptadas e transformadas através das culturas ao longo dos séculos. Será que Japeto e Jafé são a mesma figura histórica retratada de maneiras diferentes em culturas distintas? Essa pergunta continua a intrigar estudiosos e entusiastas da história. A conexão entre Ásia e Japeto, na mitologia grega, também sugere uma ligação geográfica e cultural que se alinha com as narrativas bíblicas. Ásia, como esposa de Japeto, simboliza uma terra rica e fértil, refletindo a promessa bíblica de expansão e prosperidade para os descendentes de Jafé. A semelhança dos nomes e os papéis atribuídos a essas figuras em ambas as tradições indicam uma possível origem comum ou troca cultural significativa. Essas coincidências não apenas destacam a riqueza das narrativas mitológicas, mas também reforçam a interconectividade das civilizações antigas. As histórias de Japeto e Jafé, embora contadas em contextos culturais diferentes, apontam para uma compreensão compartilhada das origens humanas e da disseminação dos povos. Ao explorar essas interseções, obtemos uma visão mais profunda da história e das conexões que moldaram o mundo antigo. A descendência de Togarma, neto de Jafé, oferece uma visão fascinante sobre a formação de várias civilizações asiáticas. Togarma é frequentemente associado a tribos que habitaram as regiões do extremo norte da Ásia. Estas tribos, através das eras, desempenharam papéis significativos na configuração da paisagem cultural e histórica da Ásia. As escrituras mencionam Togarma como um ancestral importante. Ezequiel 38:6 faz referência à casa de Togarma nos recessos do norte, sugerindo que seus descendentes ocuparam territórios que hoje correspondem a partes da Turquia, China, Japão e Coreia. Essa dispersão geográfica reflete a promessa de expansão dada a Jafé e ilustra a diversidade das nações que surgiram a partir dessa linhagem. Explorando a genealogia de Togarma, encontramos seus filhos, Askenaz, Rifate e Togarma. Cada um desses nomes carrega uma herança distinta e desempenhou papéis únicos na história. Askenaz é frequentemente associado aos citas, um povo nômade que percorreu vastas extensões da Eurásia. Rifate é ligado aos celtas, contribuindo para a riqueza cultural da Europa.
Togarma, o terceiro filho, é diretamente conectado às origens dos povos asiáticos, incluindo os chineses, japoneses e coreanos. A influência dos descendentes de Togarma é visível nas culturas e civilizações que emergiram ao longo do tempo. Os chineses, com sua rica herança milenar, encontram suas raízes nesse legado ancestral. Os mongóis, conhecidos por seus vastos impérios que moldaram o cenário da Ásia Central, também descendem dessa linhagem. No arquipélago japonês, os descendentes de Togarma desenvolveram uma cultura única que ressoa globalmente. Os coreanos, com sua história rica e complexa, representam outra vertente dessa linhagem, contribuindo significativamente para o cenário asiático. Os turcos, herdeiros de uma ponte entre o Oriente e o Ocidente, carregam consigo uma herança que se entrelaça com diversas influências. A promessa de habitar um vasto território se desdobrou ao longo dos séculos, revelando-se como uma profecia que transcendeu as eras e continua a se materializar. Observamos, por exemplo, como a China, um dos maiores países em população e território, teve suas origens nas descendências de Togarma e Jafé, efetivando o conteúdo escrito na Bíblia. A Bíblia, com suas narrativas ancestrais, nos proporciona um entendimento profundo e surpreendente sobre a origem dos povos. Através da combinação de escrituras e descobertas científicas, podemos apreciar a interconexão das culturas e civilizações humanas ao longo da história. A descendência de Jafé, especialmente através de Togarma, destaca a rica tapeçaria da humanidade e suas migrações. Se você gostou deste vídeo e quer continuar explorando essas fascinantes conexões históricas e bíblicas, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo. Deixe seu like e compartilhe este vídeo com seus amigos para que mais pessoas possam descobrir essas incríveis histórias. E, claro, queremos ouvir de você. Deixe um comentário abaixo com suas perguntas ou reflexões sobre a origem dos povos asiáticos. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada de descoberta. Continue assistindo aos nossos vídeos para aprender mais sobre a riqueza das Escrituras e suas conexões com a história mundial. Até a próxima e que Deus abençoe a todos.